Corneta fiada, resenha certeira, só no Grenal Corneta a zoeira é verdadeira. Torcida na escuta, vem dar sua opinião, mas sem perder a graça nem o coração. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para um bate-papo, uma resenha sobre Grêmio e Inter e, consequentemente, fazer corneta. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para saber quando tem um conteúdo novo no ar e deixa teu like aqui neste episódio para dar relevância a ele nessa plataforma que nos acolhe, que é o YouTube. Lembrando que todas as segundas-feiras a gente está aqui às 20 horas, ao vivo. Nas terças-feiras, ao meio-dia, a gente vai no formato de áudio para o Spotify. E, ao longo da semana, os nossos cortes estão no nosso perfil do Instagram, @GrenalCorneta. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Spotify. Bora para a resenha, eu sou o Gustavo, gremista, e comigo hoje estão os grenalistas. O Doda, do Resiliência Colorada, canal co-irmão nosso, e do lado do tricolor, o Christian. Mesa feita, assunto de hoje, gangorra Grenal. 2 rodadas, Christian, para eles encostarem na gente e, por critério de desempate, ficarem à nossa frente. E a gente vai começar falando de Inter. Então, o que eu fiz? Como eu tenho feito nos últimos episódios, isso já virou uma dinâmica do canal. Eu tenho colocado perguntas sobre os jogos da rodada em grupos de WhatsApp de gremistas e colorados, grupos só de colorados, grupos só de gremistas, com a ajuda de amigos colorados. Evidentemente, eu mesmo coloco nos grupos de gremistas e recebo algumas respostas. Então, eu colho essas respostas para a gente, então, ler essas respostas, saber a opinião do torcedor, que é a essência do nosso canal, e comentar em cima das opiniões e dar a nossa opinião. Então, eu coloquei lá ao longo do dia, hoje, depois do jogo do Inter, aliás, no domingo, depois do jogo do Inter, eu coloquei as seguintes perguntas. Coloquei 3 perguntas. O que você achou da atuação do Inter contra o Ceará? No Beira-Rio, né? A defesa titular, finalmente escalada pelo Roger, passou segurança? O que o Inter precisa melhorar para encarar o Santos de Neymar fora de casa? Fiz essas perguntas. Vamos pegar a primeira aqui. O que você achou da atuação do Inter contra o Ceará no Beira-Rio? Um colorado colocou o seguinte: foi eficiente, mesmo sem brilho, mesmo sem brilhar. O time soube administrar o resultado. Outro colorado foi em outra direção. Deixou a desejar. Contra um adversário frágil, esperava mais intensidade durante 90 minutos. E aí, Doda, tu foi no estádio, foi uma neblina só, frio, tava lotado o estádio. Eu casualmente fui andar de bicicleta na orla, peguei a saída do jogo, vi que saiu bastante colorado lá de dentro. Como é que foi o jogo? Tu tava lá e tu concorda com essas opiniões aí que os torcedores colocaram? Tá contigo a palavra. E aí, gurizada? Peço perdão aí por causa desse olho aí, né? Nas internas, o pessoal achando que eu tomei uns boxes aí, mas não. É probleminha de saúde aí. Cara, foi mais uma vez aquilo que eu falei no último programa. Enquanto não se distanciar 5, 6 pontos da zona, eu não quero desempenho, eu quero vitória 3 pontos. Foi o que aconteceu de novo. O primeiro tempo do Inter me agradou muito, com muita intensidade. O time com 2, 3 excelentes chances de gol, além do gol. Bola na trave do Aguirre, o Borré chutando e o goleiro fazendo uma baita defesa. Teve também, ao mesmo tempo, o Inter deu 2 chances ali pro Ceará, acho que até teve uma bola na trave. Na mesma jogada ali o Vitão salvou em cima da linha, mas já tinha sido anulado o lance. A defesa, mais uma vez o Vitão e o Vitor Gabriel
foram bem. Não teve nenhum susto, que nem do jogo passado, que o Vitor Gabriel entregou uma bola pro atacante do Vitória e quase tomamos gol. Mas teve umas 2, 3 batidas de cabeça, que nem a gente fala, assim, sabe? Mas foi bem, dentro do possível foi bem. O Pedro Raul é um centroavante, a moda antiga, que usa muito corpo em posição física. Ele e o Vitão tiveram alguns embates interessantes ali, o Vitão ganhando bastante, mas também o Pedro Raul com categoria conseguiu fazer algumas boas jogadas ali. Mas para mim eram os 3 pontos de novo. Os 3 pontos de novo. Mas no segundo tempo realmente caiu bastante. Eu não digo nem administrar, porque eu acho que não soube administrar. Porque o Ceará ficou com até um pouco mais de posse de bola. O Inter não soube aproveitar algumas estocadas ali, arrancadas, que, como o Ceará foi muito precisando, né, empatar o jogo, foi muito para o ataque. Teve algumas bolas ali com Carboneiro, Wesley no segundo tempo, depois o Tabata, que não entrou bem. O Diego Rosa, meu Deus do céu, foi muito mal o Diego Rosa. Ao contrário do Luiz Otávio. O guri entrou bem de novo na função de 5. Que o Thiago Maia desempenhou no primeiro tempo bem, acho que foi a melhor partida do Thiago Maia no ano, pelo menos. Foi bem de 5. O Bruno Henrique, um pouco menos, mas o Thiago Maia foi bem, o Luiz Otávio entrou bem. O Alan Patrick, mais uma vez, né, carteando o jogo, mas faltou um pouco mais de proximidade dele com os outros jogadores, de reter mais a bola, de fazer esse controle realmente, que eu acho que no segundo tempo não teve. O Ceará, para mim, ficou com muito mais posse de bola. Teve algumas inversões de bola no ataque, assim, que me davam medo, porque parecia que o Aguirre estava longe, o Bernabé longe, só que assim, são 2 laterais que tem uma recomposição na defesa muito boa. O Bernabé nem parece que estava lesionado. O Bernabé jogou os 90, sabe? Faltou um pouco de desembocadura ali num chute ou outro, que normalmente ele chutava, mas fez bons cruzamentos, jogou bem o Bernabé. Para mim, o Aguirre foi de novo mais regular, jogou muito bem o Aguirre. Gostei dos 3 pontos, ponto, que nem eu falei para vocês. É fazer ponto agora, pontuar, se afastar da zona. Até um lembrete para quem é CLT, eu deixei aqui na mensagem aqui, que em dezembro o 13º cai, pessoal. Para quem é CLT, essas coisas assim, só para deixar claro, não tem nada a ver com posição de ninguém na tabela. Mas contra o Santos, o Santos joga um jogo totalmente diferente contra o Flamengo e ganha, né, com o gol do Adulto, e toma uma sapecada do Mirassol, que eu vou dizer assim, para mim não é mais surpresa o Mirassol tá fazendo isso aí. Já é o 3º jogo que ele faz 3 ou mais. O Mirassol joga um futebol bonitinho de ver, por quê? Joga uma competição apenas. Eles têm fôlego, eles têm gás, têm perna. E joga realmente futebol bem honesto o Mirassol. Então esse Santos fica uma incógnita, porque qual Santos nós vamos pegar? O que jogou contra o Flamengo vai ser um embate bacana, sabe? O Neymar, óbvio que tem que tomar cuidado, por mais que a gente possa abrir um leque de fala sobre ele quer ou não quer, joga ou não joga, mas ele é muito diferente. Se ele resolve jogar, fica complicado. Mas, para mim, é totalmente... vamos botar empatável, vamos falar assim, essa palavra. Eu acho que dá para pelo menos empatar com o Santos na vida. Eu acho que não seria nada demais. Vamos pegar esse teu gancho aí para colocar o Christian na resenha. Que Santos o Inter vai pegar, hein, Christian? É o Santos que tá na zona de rebaixamento. É o Santos que não vai querer perder pontos diante do Inter. E assim, o torcedor avaliou o jogo Ceará e Inter ali. O Ceará tá jogando bem. Se terminasse o jogo 0-0 ou o empate com gols, não seria uma surpresa. Tá contigo a palavra, Christian. Dá a tua opinião aí sobre o Inter. Cara, primeiro o que mais preocupa, sabe o que é, Gustavo, Doda? Todos os times estão jogando bem contra a dupla Grenal. Qualquer um joga bem contra a dupla Grenal, isso é preocupante. O Inter pegou hoje o Ceará. Tem jogadores razoáveis, tem um craque ali. E o Grêmio pegou o Vasco ontem, que pelo amor de Deus, né? É o Vasco. E aí tu pega os 20 primeiros minutos do Grêmio ontem, foi, eu não vou dizer empolgante, mas eu não vi um perigo, não via um risco grande. Pensei, pode brilhar um empatezinho tranquilo até a vitória. Dos 25 para frente do primeiro tempo foi um desespero. E aí não se achava.
Ontem ficou claro por que o Camilo Santana foi reserva do Corinthians e do Vasco. Porque é insuficiente, é um cara ruim, que não dá. E aí tu bota ele, que é lento e ruim, com o Edenilson, que não é tão ruim, mas já não é um jovem vigoroso. E aí o Grêmio ficou previsível. Ficou previsível. Vamos falar do Inter primeiro. Vamos continuar aqui. Depois a gente vai entrar no. Depois do bloco do Grêmio, a gente fala do Grêmio. É que me pega, né? Me pega. Ele tá tão incomodado com o Grêmio. Mas o Grêmio, como eu coloquei no grupo lá, né? Tá todo mundo com medo do Grêmio. Mas principalmente o gremista. Entendeu? O gremista tá com muito medo do Grêmio. Mas do Inter, Gustavo, o que eu vi foi o seguinte, ó. O Inter, ele tá numa situação, tá? O Inter tá... Tudo bem que até a parada ali, o Inter tava, na minha concepção, muito mal, tá? Muito mal. O Inter não tá bem, mas o Inter tá estável. O que, para mim, ouvindo e falando com amigos colorados, é o suficiente para o momento. O Inter precisava estabilizar. Perfeito. Conseguiu os pontos necessários, saiu da zona, hoje tá mais distante, tá tranquilo, mas o futebol do Inter não é o do início do ano passado, e nem do fim do ano passado, do oba-oba do Roger, que nem eu falei no episódio passado, jogadores que... E continua a mesma coisa, cara. Jogadores do Inter que decidiam hoje e eram ídolos, sabe? Decidiam ontem, eram isso. Hoje não servem para nada e não contribuem nada com o jogo. O Inter tá vivendo isso, tu não tem um linear. Por exemplo, eu vi muita gente elogiando hoje, e vamos ser bem sinceros, o Inter não jogou um partidaço. Não. Foi uma partida ok dos dois lados. Né? Foi um joguinho, né, de tabela ali. Mas o Alan Patrick, todo mundo tá dizendo, Alan Patrick. Cara, não acho que ele jogou um partidão. Não. Vocês acham que ele jogou um partidão? Não, né? Não. Mas ele fez o quê? Aquele negócio do golfinho, que a gente brincava com o Cristaldo. Ele apareceu, fez uma gracinha aqui e outra, que no caso de um cara diferente que nem ele, né, deixa o time um pouquinho acima do outro. A questão do Inter eu não vejo o Inter arrancando. Eu não vejo um crescimento nesses dois jogos de um time que vai crescer. Eu vejo um time estável no limite do bonzinho. Não tá no medíocre, não tá um baita time de futebol, tá no limite de um ok. E o ok tu ganha do Ceará. No ok, tu vai. Não dá nem para dizer, como o Doda falou, não dá para dizer que um ok ganha do Mirassol. Não, o ok já não ganha mais do Mirassol. Não ganha. O ok ganha de alguns e o Mirassol não tá na lista desses ok. A gente disse lá atrás, o Doda falou agora, mas um tempo atrás a gente tinha dito que o Mirassol, por ter uma competição só, ia deslanchar e tal, ia se manter, um clube que trabalha só isso, mas, cara, independente, tem outros times que estão na competição só. É organização, é uma série de coisas que nós não estamos vendo na dupla Granal. Não pode, vamos ser bem sinceros. O Reinaldo, é o Reinaldo, cara. Sabe o Reinaldo? Tá jogando muito, tá jogando muito. E outros jogadores, isso tem repertório. Tu vê o jogo tem repertório, tem grupo, tem treinamento. Mas não é treinamento, não é entrar dentro do campo e botar a correr e treinar. Não, é jogada, é push. O Santos, qual o Santos que o Inter vai pegar? Cara, um Santos morto. Isso ficou muito claro. Não foi a questão para mim, tá? Contra o Flamengo, foi muito mais o Flamengo do que o Santos. É ruim dizer isso, porque aí parece que tá menosprezando. Não, mas não é. O Flamengo não jogou nada. E aí talvez uma noite aí que o Neymar jogando 30% já é brabo, cara. Ele com 30% querendo, cara, ele arrebenta. E ele tava querendo, mas eu acho que era muito mais... Eu tenho questões sérias com o Neymar, o que deve deixar ele sem dormir direto, pensando, o Cris tem problemas comigo. Mas o cabelo era uma questão maior para ele no último jogo do que a bola, entende? Ele queria arrebentar contra o Flamengo, porque, é contra o Flamengo. Aí eu vou calar a boca de geral. E foi lá, qual é o problema? Tem outro jogo, né? No outro jogo tu tem que querer de novo. Não dá para querer uma vez só. E ontem ele não estava na querência, claramente ele não estava na querência. Então acho que o Inter tá fazendo o que o Grêmio tá fazendo. Acho que é a mesma coisa, tá? Não vou falar do Grêmio, mas só essa questão. Só que o Inter não pegou o líder do campeonato a todo gás. Doda. Oi. A defesa titular
finalmente escalada pelo Roger, passou segurança? Segundo um torcedor aqui, sim. A consistência defensiva foi um dos pontos positivos do jogo. Outro torcedor colocou o seguinte: ainda cometeu falhas preocupantes, principalmente em bolas aéreas Sim. e desatenções. Sim. Concordo. Claro, aí a gente pode ver sempre o copo meio cheio e meio vazio. O meio cheio, 2 jogos da volta, não tomamos gol. Seria o copo meio cheio. Mas, realmente, teve ali, são 2 jogos que é Vitor Gabriel e Vitão. Há um entrosamento bom deles já desde a época do Gauchão, mas teve menos desatenção. Para mim, no primeiro jogo da volta contra o Vitória, eu achei pior. Achei muito mais desatento alguns lances ali. É que teve um lance hoje com o Vitão, que ele meio que espera a bola quicar e cabeceia e sobra o cara do Ceará e o Rocher faz uma defesa, a bola bate na trave. Mas, assim, na saída de bola, teve 1 ou 2 passes, normal, porque o Roger, né, como a maioria dos treinadores hoje em dia gosta que em algumas jogadas os zagueiros quebrem as linhas, né? Dê aquele passe mais aprofundado ali. O Vitor Gabriel no gauchão se destacou nisso aí. O Vitão pelo chão até que não é tanto. O Vitão tem um bom lançamento até. Mas o Vitor Gabriel se destacou com esse espaço e quebrando linha. No Brasileirão, desde antes da parada, ele não conseguiu mais fazer isso aí, ter esse êxito assim. Mas eu achei que a zaga foi um pouco melhor. Segura, que nem eu falei, não tomamos gol, mas não tá no prime, digamos assim, no melhor momento. E pegando um gancho do que o Cris falou em relação ao Alan Patrick, realmente, cara, eu achei que faltou mais gente para jogar com ele, por isso que eu acho que ele não se destacou tanto. Ok, fez um gol na posição que não é a dele, né? Normalmente ao contrário, ele dando passe, mas para mim ele foi muito capitão hoje no lance do Carboneiro, cara. Porque o Carboneiro tomou um cartão amarelo absurdo, cara. Não tinha porquê. Ele estava dominando a bola e aquele braço, né? Normal dos atacantes, né? De pegar espaço. E deu um tapa na cara, assim, óbvio, não foi com a intenção, mas tomou um amarelo bobo. O Alan Patrick vem disparado. Botou o dedo na cara dele, do Carboneiro. E mandou, tipo assim, ó, deve ter falado algum palavrãozinho, alguma coisa, mas tipo, cara, toca a bola, cara, deu. O que tu quer fazendo? Vamos, que nem no jogo passado, que o Alan Patrick também foi bem, que botou o dedo na cara do Borré. E isso aí também é função do capitão. Não é desrespeitar o companheiro, não, cara. Primeiro, ser capitão, há uma hierarquia, respeita o cara. Né? O cara que já tem uma certa história, segunda passagem dele no Inter. Mas isso aí o capitão tem que fazer também. Tem que chamar os caras. E o Alan estava chamando o jogo hoje. Só que não estava tendo, que nem em outros jogos, até com o Bruno Henrique, com o Thiago Maia, aquela aproximação, triangulação. O Bernabé dá um desconto, né? Voltando, tempo parado mais a lesão. Mas foi bem ali dentro do possível. Mas que nem o que eles falou. Não foi a melhor partida do Alan Patrick, claro que não foi. Mas, cara, fez o gol, beleza, fez o que tinha que fazer. Mas, do mais, assim, para mim, assim, houve uma evolução do jogo do Vitória para agora. Para mim, houve. Muito por causa do primeiro tempo. O primeiro tempo do Inter, eu gostei. A torcida aplaudiu, foi bem. O segundo tempo caiu muito. Acho que o Inter deixou muito o Ceará querer jogar e começar a gostar do jogo, que é uma coisa que a dupla Grenal faz isso, que eu não entendo por que a dupla Grenal faz isso, quando está com o resultado, né, a seu favor, que é dar a bola para o adversário para sair em contra-ataque. Cara, fez um, vai atrás do 2, do 3, cara. Sabe? Eu não consigo entender isso. Mas, copo meio cheio. Cara, 2 partidas, 2 vitórias, por mais que são, né, adversários frágeis, mas já deu uma subidinha na tabela. A gente tinha essa gordura a mais com relação ao Inter, né, Christian? Eles têm um time... O Inter está com um time mais ajustado que o Grêmio, né? Em razão... Não é aquele Inter, como tu destacou, do ano passado, da empolgação da chegada do Roger e tudo mais, mas é um Inter mais ajustado. O elenco titular responde melhor exatamente. E o Grêmio não. O Grêmio está passando por esse processo ainda de reconstrução. O Mano Menezes colocou lá na coletiva que ele ficou desapontado com a quantidade de gols perdidos, chances perdidas. Não só no último jogo, né? Mas também não só contra o Vasco, mas também lá contra o Cruzeiro. Enfim, o Cruzeiro está jogando muito bem, né? Então, assim, os 2 times, Inter e Grêmio, estão a 3 pontos da zona. Por quê?
Porque o Santos, do Neymar, entrou na zona de rebaixamento por causa da vitória do Vitória. Vitória venceu, se não me engano... Bragantino. O Bragantino, exatamente, o Bragantino. Que era uma vitória que eu não estava contando. Eu achava, não, eles no máximo vão empatar, mas o jogo era lá, na casa do Vitória. Sim. Então, que Inter, ou melhor, que Inter vai encarar o Santos do Neymar, né? Um torcedor colocou o seguinte: se manter o ritmo forte do primeiro tempo da partida, vai superar o Santos. Sim. O outro torcedor colocou o seguinte: tem que ser mais agressivo contra o Santos. Concordo. Mais do que foi contra o Ceará. No ataque e buscar um segundo gol. Exatamente o que o Doda acabou de falar. Esse torcedor aqui vai na mesma direção. Aliás, os dois torcedores foram na mesma direção do Doda, em respostas diferentes aqui. Né? Tem que buscar o segundo gol para matar o jogo. Claro. Então, isso está faltando. E assim, para entrar no bloco de Grêmio, eu acho que vamos entrar... vamos pegar o que o Christian colocou logo na abertura, né? Logo que ele começou a falar para analisar o Inter, ele disse: a dupla Grenal, aliás, todo mundo está jogando bem contra a dupla Grenal, né? Contra Grêmio e Inter. Aí eu coloquei nos grupos de tricolores do WhatsApp as seguintes perguntas. O que mais te incomodou no empate com o Vasco em São Januário? A outra pergunta. O Grêmio está conseguindo evoluir após a parada do Mundial? Porque a gente já viu 2 jogos. Mas tu tá perguntando isso de novo, Gustavo? Tô perguntando de novo, porque foi um jogo só, foi contra o líder do campeonato, né? E a gente tomou uma goleada, uma sacola deles. Mas... agora tem um outro jogo contra um adversário mais frágil, na casa deles, mas um adversário mais frágil. Então dá para avaliar em 2 jogos. E aí? E a terceira pergunta é: qual deve ser a prioridade do Mano Menezes a partir dos próximos jogos? Então vamos pegar a primeira pergunta aqui. O que mais te incomodou no empate com o Vasco em São Januário? Um torcedor colocou: as chances claras de gol desperdiçadas pelo ataque. É aquilo que o Mano Menezes falou na coletiva. Ele fez ali uma crítica ao grupo, né, durante a coletiva. Outro torcedor colocou o seguinte: a desorganização defensiva e a falta de marcação no gol sofrido. E aí, Christian, tu que assistiu o jogo, concorda com esses torcedores? Não tem meio de campo. Estou insistindo nisso. Não tem meio de campo. Teve a parada, veio digamos assim, um reforço para aquele setor, mas não resolve. Não resolveu. Sem meio de campo, a zaga fica exposta, o goleiro fica exposto. Tá contigo a palavra, Christian. Dá a tua análise em cima das respostas aí. Eu concordo em termos aí com o que o pessoal colocou. Mas, sinceramente, a falta de efetividade nas oportunidades que o Grêmio teve, eu diria que não teve nenhuma oportunidade claríssima, assim, sabe, que foi desperdiçada. Desperdiçar oportunidade é normal do jogo, mas claríssima não teve. O que mais me preocupa do Grêmio é, primeiro, a falta. Eu podia ser eu não ter meio de campo, que nem tu falou e todo mundo tá vendo. Mas é que o Grêmio não tem dinâmica de jogo, cara. Tu não tem nada, zero literalmente é treinamento, encosta aqui, quem corre, quem puxa, não tem nada. A segunda coisa é o meio de campo, tá? E na defesa me preocupa o seguinte: o melhor defensor dos 4, tá? Vou botar os laterais e os zagueiros, é o Kahneman, cara. Com 70 anos e uma bengala, tu entende? Não pode ser, cara. Ele é extra classe, tá? É fora do comum, mas não pode ser. Não pode. O Wagner e o Leonardo, onde fizeram o que quiseram, coitado, assim, ó. Deitaram e rolaram, e não é normal. Não é normal, é um bom zagueiro, tá? Não é normal. Então algo tá errado no entorno dele, claramente. O cara pode estar numa noite ruim, mas não foi isso. Tu vê que é o entorno que não funciona, tá? Aí tu tem um centroavante goleador que é o zagueiro.
o Gustavo Martins faz mais gol que o resto, sabe? Normalmente é ele que mete o de cabeça para aliviar. É claro que tu passa para ir, porque o Mano falou na entrevista coletiva, o repórter perguntou pro Mano, e o próprio repórter citou, tu pediu um meio-campo, um zagueiro, um volante, um lateral, um centroavante e te entregaram o Camilo Santana. Então, nós vamos cobrar o quê pro Mano? Do Mano? Ele não teve o que ele pediu. E aí, claro, ele não vai ter nenhum treinador do Brasil, Flamengo, talvez Palmeiras, vai ter todos os reforços que pedir, claro que não. Agora, tu tinha que entregar pro Mano, vamos lá, tu não vai entregar o zagueiro, porque tu tem o Wagner Leonardo, o Kahneman e o Gustavo Martins no banco, o Natan. Tiveram com que tem, beleza. Agora, no meio, tu tem que entregar um 10 pro Mano, que volante o Grêmio tem a Reviria. A Reviria. Não dá para pedir mais volante. Tem 15 volante. Então tem que ter um camisa 10. Ponta, meu Deus, ganhei 15. Não dá um? Não, mas tem 15. Tem o Amuso, ontem o Pavon. O Pavon jogou legal desde que entrou. Mas é aquilo, tem que dar para ele 15 minutos. E acabou. Ele Deu mais que isso, ele vai entregar. Jogadaça. Mas é isso, então não dá mais que 15 minutos pro cara. Mas nós temos pontas. Aí entrou o Riquelme, que a gente vê. Já viu pouco, tem qualidade, mas é um guri. E tu tem que ter um reserva pro Bright White. Digo mais, nem sei se é mais um reserva, cara. Eu adoro o Bright White e o gremismo que ele transmite, mas não tá sendo mais eficiente como era. Sabe? O André, depois que entrou, foi mais ciscador que ele, mais efetivo que ele, cara. Então tá ruim de cobrar o Mano. Tá? Tem que ter uma estrutura de jogo, mas com ruim, tu não estrutura nada. Acho que o Mano ainda tá dando pouca oportunidade pro Monsalve e muita oportunidade pro Cristaldo, que é um soneca e que não sai nada. Dali tu não vai me tirar nada. E do Monsalve eu acho que dando um ritmo, sabe? Um jogo, deixa jogar mais de um tempo e pouco, mas alguma coisa aconteceu ali que eu não sei o que é, ele não tá dando esse retorno. O Grêmio agora empatou com um time, cara, desculpa, muito fraco, ruim para Dedéu. Tomou 2 cocos de uma. Eu nem sei o que dizer do Aliança Lima, sabe? Faltou só o gol do Barcos. Se fizesse o gol do Barcos, aí para mim era enlouquecedor. O Igor Serrote, ele voltou agora da lesão do braço, né? E certamente ele vai ficar afastado pelo problema na coluna. O cara, ele jogou no Vitória no passado, fez 1 gol. Entortou o Vitor Serrote 13 vezes na lateral. Tu não pode, mas e o Vitor Serrote é bom no que ele tinha que ter feito, que era jogar o Cidadão no alambrado e ele passou lotado nas duas. Aí tu vê o problema, é uma aposta que o Grêmio tem e o guri não entregou nada. E fora o Volpe, que daí cansei, ó. O Volpe aqui no Figueira do Parque, o Volpe não farda. Ele não paga a ceva. Se ele disser eu pago a ceva, senão não vai jogar. Não vai jogar e deu. Então, o problema qual é? Empatamos com esse time, tomamos 2 pouco lá, não vamos passar a quarta, milagre. Pode acontecer? Pode. Não, eu não tenho 1 milímetro de esperança, tá? E a última, a gente só pega o Palmeiras lá em São Paulo. Cara, aí tu tomou-lhe uma paulada do Cruzeiro, normal, tá? O problema foi o resultado elástico. Mas perder lá era quase certo. Então não conta, os 3 pontos lá não contavam. A derrota lá era certa. O milagre era o empate. Então, por mim, não tem problema. 1-2, tanto faz. O saldo de gol é só no fim. Então, pra mim, não me pegou. Eu ia dizer isso. O Vasco foi um baita resultado com o Vasco. Não estou dizendo do jogo em si e tal, mas no Rio. O Grêmio precisava firmar. Mas logo depois de firmar, precisava pegar o Palmeiras, cara. Não precisava. E daí nós vamos acabar. Eu não vi a tabela, mas se tem risco de ir pra zona, nós vamos ir pra zona, cara. O Palmeiras vai esculachar com o Grêmio de uma maneira assim que não tem. Tem risco de ir pra zona do rebaixamento, porque aí vai depender assim, se o Santos ganhar do Inter e a gente perder pro Palmeiras. O Inter joga aqui? Na Vila. Na Vila? Cara, eu vejo um empatezinho nesse jogo no máximo. Pro Santos, né? Eu daria mais chance pro Inter, no empate. Então, se empatar, o Vasco pega o Juventude, quer dizer, aqui tá a partida adiada,
Mas não, o Vasco tem um jogo com o Independente Del Valle. Mas vai botar os reservas, Vasco. Eu acho que sim, cara. Depois tomar 4. E digo mais, que eu digo outra a chave tá com o Santos. Se o Santos ganhar, fica com a pontuação do Grêmio. Talvez por critério de desempate o Grêmio fique na frente do Santos ainda na próxima rodada. Entendeu? Mesmo o Grêmio perdendo e o Santos ganhando. Mas assim, ó, Gustavo, o Santos, a Sul-Americana pro Santos já não é mais nada. Já tomou o rodeão que tinha que tomar e tá na zona de rebaixamento. Então, não sei nem se bota o sub-10 a jogar. E aí vem com tudo contra o Inter, porque precisa. E é em casa. O Grêmio, se nós tivéssemos chance na Sul-Americana, na minha cabeça, ia ser um fôlego e um ânimo pra gente voltar bem no Brasileiro. Sabe? Enche a arena. 1-0, que fosse lá o 0-0, tá? Enchia a arena aqui, a nossa casa. Enchia a arena, ganhava dos caras e aí ia empolgado para São Paulo. Podia até buscar um empatezinho. Mas, cara, esse jogo de quarta na nossa casa não conta, né? Não vai ser 3-0, né? Não vai, nós estamos numa fase. Continua, né, Cris? Se for 2-0 nos pênaltis, a gente perde, cara. Mas uma coisa continua, né? Uma sina continua, né? Paulo Guerreiro inexiste contra a zaga tricolor. Inexiste. O Paulo Guerreiro não consegue fazer gol no Grêmio. Não consegue fazer gol no Grêmio. Ele tava fazendo gol e o Marlon tirou de cima da linha, cara. Não, eu tava vendo a transmissão, foi o PVC, acho que falou na transmissão. Ele tava não sei quantos Grenal sem fazer gol e o cara botou mais um sem fazer gol. Não adianta, né? Quando o cara marca, deu. Não vai fazer, exatamente. Acabou. O Barcos eu senti medo. Se ele entrar, do jeito que o Grêmio tá ferrado, ele vai fazer, cara. Vai meter um pirata em cima de nós. O Grêmio não evoluiu após a parada. Ô, Gustavo, eu tenho uma preocupação, cara. Tu vai me tirar agora, vocês dois. Lá vem. Eu vi uma entrevista, tá, do próprio dizendo que não gostou do início do ano dele, quando chegou, que foi não sei o quê, mas que vai voltar mordendo. Você sabe quando é que vão tirar a focinheira do Cuejar? Porque ele ia voltar mordendo e tal, mas com focinheira não morde. Você entendeu, cara? Uma fortuna. É impossível que ele com uma perna, mas querendo, na querência, ele jogue menos que o Camilo Santana. Não é duvido. O Camilo Santana, cara, ele é o... esqueci o nome do jogador que vem pro Grêmio com pinta de craque, sabe? Ele é pior que o Bruno Soneca, cara. Ele não vai sair do lugar, não arranca, não tem. Aí quando eu vi, assim, eu penso o seguinte, o Vila não vem bem, tá? Vou ser bem sincero, o Vila não vem jogando o que jogava. Mas daí se tu me deixa, eu sou Vila Sante, tu me bota no banco para botar o Camilo Santana jogar, eu peço para ir embora. Porque eu já acho que é esculacho. Sabe? Ele é muito limitado, não gosto de ofender ruim. Aí tu bota, vamos lá, é o Dodge correndo, que nem um enlouquecido, que é o que ele faz, correr, né? Marca bem, tá, mas corre. O Camilo com duas calças jeans, tentando jogar. E o Ed, né? O Ed já tá numa idade de andador. E aí ele quer que o Ed volte para marcar, distribua. Cara, alguém tem que falar pro mano que eu não quero dizer nada, o Voivoda tá aí, entendeu? Eu não sei. Nossa, Cris. Porque, cara, vamos ser bem franco. Eu sei que eu tô no desespero, tô apelando. Mas, cara, se eu visse o mínimo de organização, eu não falava isso. O mínimo. Não tem. Olha só, então não evoluiu. Na tua opinião, não evoluiu. Nada. Outro torcedor aqui colocou o seguinte: ainda não. O time segue cometendo os mesmos erros de antes da parada. Outro colocou o seguinte: sim, viu uma evolução. Mesmo com dificuldades, já se nota uma leve melhora tática. Não sei, olha, não sei que leve melhora tática é essa. Sabe? Contra o São José, talvez ele tenha visto só esse dos três jogos que rolaram depois do Mundial. Porque contra o São José, realmente, o Grêmio só não tomou gol lá porque era o São José. Mas, enfim,
A outra pergunta que eu coloquei lá, a terceira pergunta nos grupos de gremista é: qual deve ser a prioridade do Mano Menezes nos próximos jogos? Tá? Um torcedor colocou o seguinte: melhorar a finalização e aproveitar melhor as chances criadas. Outro torcedor colocou: reorganizar a defesa para evitar gols com bolas paradas, jogadas aéreas. E aí, Christian? Não, O que claramente. tem que ser feito? O que tem que ser feito para melhorar? Não, ele tem razão, né? Ele tem razão. O Grêmio em bola aérea ultimamente é desespero, né? É desespero. Isso também é treinamento. A organização defensiva que ele fala, primordial. Não tá acontecendo. Não, o Grêmio não tomava mesmo que fosse do Cruzeiro, tá? Que é um foguete, 4 gols, é muito gol, cara. E do jeito que foi, tá? Os gols que o Grêmio tomou do Vasco também, do Aliança também, erros de defesa. Mas é que a gente entende defesa como os laterais dos zagueiros. O problema do Grêmio não tá nisso, cara. O problema do Grêmio tá no meio-campo. Tá no meio-campo. Claramente tá no meio-campo. O meio-campo, olha que loucura. O meio-campo do Grêmio não chega para distribuir perto da área, muito menos entra na área para finalizar. Nenhum deles. E não recompõe, cara. Não recompõe. O Wagner Leonardo tá sobrecarregado porque os caras não recompõem, não fecham. O Gustavo Martins, que era para ser lateral trancado ali, quando ele tá indo mais para frente do que o Celote, cara. Loucura. Quando todo mundo pensou o quê? Não, 3 zagueiros, disfarçado ali, fecha, vai ficar legal. Ele vai-se embora. E muitas vezes ele não tá recompondo. Nem por dentro, nem na lateral. E aí tu tem o Dodge, e vamos ser bem francos, era para ter um Dodge cravado ali, e um dos volantes baixar junto. É matemática, né? E aí o Edenilson não volta, o Camilo Santana não volta. Quando é que o time melhorou? Ele botou o Vila. Que tem o quê? Marca muito? Eu acho que não. Mas tem mais fôlego que os dois. Pelo menos corre, pelo menos volta, pelo menos, né? E aí, coincidentemente, eu vou deixar assim para mim, tá? O Ribeiro quando o Cristaldo entrou, mas eu não vi. Eu não vi nada do Cristaldo agregando. Nada. O que eu vi foi de quem entrou, o Riquelme, pouco, mas acho que agregou, tá? E o Pavon, cara, ele fez o que ele faz, né? Só que foi mais assertivo. Fez a correria dele e tal, mas meteu uma bola, ser bem frio, na cabeça do cara, isso é mérito. E fez o salseiro dele. Mas, desculpa, ele, o Amuso, esses caras, eles só correm, meu velho, beleza, e vão cortar pra dentro. Mas tem que ter um jogo ou pra eles ou pra alguém. O Grêmio não joga pra ninguém. Verdade. O Inter, por exemplo, joga pra quem? Pro Patrick. Larga nele, todo já tem, obviamente, treinado. Quem abre, quem corre, quem precisa larga nele, ele vai pifar. O Grêmio não tem quem segura, não tem quem toca. Tu não vê encostar, cara, volante. Desde guri, o volante é o seguinte, o 8 ali, o 5 mais o 8. Tu aproxima, recebe, larga por cima de novo, vem lá. Os volantes do Grêmio ficam parados, cara. Não ocupam um espaço do lado. É enlouquecedor. Eu fico pensando assim, ó, será que o Filipão que tá olhando do lado assim, não passa na cabeça uma vez assim? Ah, pelo amor de Deus, olha ali, será que eu... Acho que eu vou chamar o cara e vou dar um toque. Porque para mim, taticamente, tá fraco, tá ruim. E faz tempo, hein? Já não dá pra dizer, o Mano tá aí há um mês. O Mano falou, os caras acham que em 10 dias vai fazer mágica. Não acho que vai fazer mágica. Acho que vai fazer alguma coisa. Volante. Tem um bom volante para substituir o Cuejá. É Kaique do Juventude. Eu vou dizer o seguinte pra ti, Dodá. Bichado eu trazia ele. Não, bichado eu trazia ele. Não, eu trazia ele bichado mesmo. Tô nem aí. Sabe qual é o problema? O Grêmio, tá? O Grêmio devia fazer o que o Mirassol fez. Que agora a gente tá numa competição só também, tá? Vai buscar os caras na Série B, no interior. Querendo. Cara, eu tava olhando o jogo da Série B, é uma loucura. Eu acho Série B que tem a esperança do Grêmio tá em sair da Sul-Americana e foco no Brasileirão. Entendeu? Pode ser. Tu tá pensando em tempo de treinamento? Não, eu acho que sim. É tempo de treinamento, de recondicionamento, sabe? Claro que na tua visão tá faltando treinamento tático, tá faltando repertório.
Tá faltando repertório pro Mano. Eu concordo com isso também. Mas é assim, eu não vou exigir isso, porque eu conheço o Mano Menezes, a gente conhece o Mano Menezes. E ele tá usando as ferramentas que ele tem e usando a tática que ele sempre usou. Né? E ele está descontente com os resultados, e ele está manifestando isso em coletivo. Quando ele diz numa coletiva que a gente está desperdiçando muitas oportunidades, né? E não pode ser assim. É porque ele está tentando imprimir o trabalho dele com o que ele tem, e ele vai insistir nisso. Ele não vai mudar, ele vai continuar. Ele quer que que os jogadores sejam mais efetivos no ataque. E ele vai pressionar para que eles sejam mais efetivos. Ele não vai mudar o repertório, eu acho. Vai ser assim até o final do ano, ou até ele cair antes da temporada acabar. Pode ser, né? Porque assim, não é só o Christian que está falando em Voivoda, né, nas redes sociais, aqui no YouTube, lá no Instagram. Não é só o Christian, tá começando uma onda falando no nome dele. A gente só não tá falando mais do Mano Menezes por causa das notícias relacionadas à Arena, por causa das promessas envolvendo o Marcelo Marques e o Tio do Arroz para a próxima temporada. Não sei se eles não vão ter que se mexer ainda, aproveitando a janela. Não fechou a janela ainda, né? Sabe, eu acho que deveriam se mexer, porque o problema do Grêmio é a qualidade técnica dos jogadores. O Mano tá fazendo o que ele sabe. E eu não vou exigir mais do que ele sabe, porque ele não vai fazer mais do que ele sabe. Ele veio aqui como pronto-socorro, ele não era uma alternativa pra gente, foi um pronto-socorro. A alternativa para a direção era aquele argentino meio boliviano, né, o Gustavo Quinteiros, que não deu certo. E agora, eu acho que o Filipão tá olhando lá, e eu acho que eles trocam ideia, assim. Eu não acredito que não, sabe? É claro que o Filipão, ele é muito disciplinado, né? Eu acho que talvez ele queira dar espaço pro Mano, não se meter, e ele é capaz de não se meter mesmo. Né? Treinador é humano. Ele é capaz de não se meter. E se acontece daqui um pouco, mais 2-3 jogos aí com 2 derrotas, o empate do Mano, aí o Mano cai. Há uma chance do Filipão assumir? Pode ser. Eu não sei se contratualmente, porque a informação que eu tinha era que era igual a do Muricy, né? O Muricy no São Paulo ele não pode assumir por contrato. Tá no contrato que ele não pode ser treinador. Aí vai assumir um interino. E aí o supervisor técnico, o coordenador técnico, que é o cargo, se não me engano, esse é a nomenclatura do cargo do Filipão, o cara vai encostar no interino e vai tentar fazer um trabalho conjunto, mas o interino é que vai assinar, o interino é que vai estar na casa mata, o interino é que vai coordenar treino, entendeu? Mas é isso. Bom, já vamos se encaminhar para o recado final. Eu acho que o Grêmio não vai longe na Sul-Americana, Cris. Então, acredito que o Grêmio caindo da Sul-Americana, mesmo vencendo o jogo na Arena, eu acho que a Arena vai estar com um público maior do que esteve nos últimos jogos, aí, em razão das notícias todas envolvendo, né, a titularidade da propriedade, né? Eu acho que mesmo vencendo, a gente não vai seguir nessa competição. Futebol é futebol. Não duvido de um 3-0. Não duvido. Mas o Grêmio não está apresentando um retrospecto que me convença que vai ser 3-0. Um 2-1 eu acredito. Grêmio 2-1, vitória. Mas não seguiremos na Sul-Americana. Foco total no Brasileiro. Estamos a 3 pontos da zona, como o Inter. Precisamos nos distanciar. Precisamos de mais 6 pontos. Precisamos ficar numa margem ali de 9 pontos, né? É a margem de segurança para ter aquela gordura. A gente parou com uma certa gordura da zona, né? E aí perdemos 5 pontos nas últimas 2 rodadas, né? Uma derrota e um empate. Era complicado ganhar do Cruzeiro,
mas não era impossível vencer do Vasco. Mas enfim, recado final. Tá contigo a palavra, Doda. Usa o teu espaço aí, dá o teu parecer sobre o Grêmio, que foi agora discutido nesse último bloco, e dá o teu recado final junto. Tá contigo. Eu realmente não vi o jogo do Grêmio novamente, né? Não tinha visto contra o Cruzeiro, tudo. Mas é mais do mesmo que a gente nem estava falando, Cris. O Mano é isso aí. E não é demérito, a gente não está falando mal do Mano. Porque os últimos, 5, 6 anos do Mano é apagar fogo. Ele fez isso no Inter. Então, o que eu acho estranho é que ele sempre vai bem na parte defensiva. Tanto é que quando ele chegou no Grêmio, eu fazia as brincadeiras, não para de tomar gol, depois estancou. Eu acho que vai estancar. Acho que ali na frente ele vai estancar. Vejo, tirando a parte da flauta, para o Grêmio se manter brigando por uma Sul-Americana ou por uma vaga na pré ou direto na Libertadores, o melhor seria, né, ficar só com o Brasileirão, sair da Sul-Americana. É um jogo que eu acho que com certeza vai lotar 50 mil na arena, por causa de toda a história, né, de tudo isso. Não, mas eu acho que por causa que vai ter campanha de ingresso. E aí, na teoria, vamos dizer que assim, vai ser o primeiro jogo com Arena do Grêmio, né? Que nem o Cris gosta de falar. Verdade, tá tudo certo. Parabéns pela aquisição. Ele vai falar, não, Beira-Rio não é do Inter. Concordo, não é do Inter. Beira-Rio é do mundo, porque é o único local sede de Copa do Mundo. Então, Beira-Rio é do mundo. Não tem problema isso aí. Mas eu acho que é aquela coisa. É o Grêmio copeiro, o Grêmio imortal, ali que pode ser que reverta esse 2-0. Pode acontecer, que nem tu falou, pode acontecer. Mas se for ver para o ano, óbvio que tem a parte financeira na Sul-Americana, né? Mas é o sinal de alerta novamente. É a segunda vez que o sinal de alerta acende para o Grêmio na competição. Óbvio, não está na zona, mas dependendo dos resultados na próxima rodada, pode ser que entre. Aí é complicado, a gente sabe que depois o time grande, quando entra na zona, é complicado. Cada jogo parece que é uma epopeia. Como o Inter está fazendo agora, com dois jogos contra times que o Ceará está um pouco mais acima, o Vitória está lá embaixo. O Inter teve que suar muito para ganhar os jogos, na teoria, fácil. Mas eu acho que o Grêmio seria melhor essa parte, tá? Tá um pouco sair da Sul-Americana, focar no Brasileirão. Eu acho que daqui a um pouco o Mano vai conseguir estancar novamente ali a parte de tomar gols. É que falta proteção para a zaga. É mais um ano que mais uma vez a gente fala disso aí. Falta proteção para a zaga. Seria o Cuejara, que nem o Cris falou. O mordedor ali, mas ele tá de focinheira o ano todo. Vai morder como? É um absurdo isso aí, cara. É um absurdo. E do Inter, cara, já, né, para finalizar, a gente vai ter agora o clássico Sansão, né? A gente vai jogar contra Santos no meio da semana e São Paulo no final de semana no Beira-Rio novamente. Espero estar lá. Antes de começar a Copa Rio, né? Que aí vem Fluminense, Flamengo. Só barbada, vocês vão pegar 2 barbadas no Brasileiro. Santos, São Paulo. O Santos mal na zona, mas na casa deles, né? Pode ser que lá, né, a Soteldo faça alguma coisa, Neymar. Soteldo tá no Flu. O Soteldo tá no Flu. O Soteldo tava no Mundial, meu. É outro patamar, Soteldo mas o São Paulo é filho de vocês, né? Mas ganhou do Corinthians, ganhou o clássico. Mas é filho, no Beira-Rio é filho de vocês. O retrospecto tu deve saber mais do que eu. Não posso saber mais do que eu. Mas no geral, assim, se eu não me engano, o São Paulo e o Corinthians são os times que o Inter não tem mais vitórias nos confrontos, se eu não me engano. O Corinthians tem quase certeza, mas o São Paulo parece que é um deles. Mas não é o momento, né? O São Paulo não estava tão bem, ganhou o clássico. Aqui o Corinthians também, Corinthians bem fraquinho, cheio de confusão. Mas são 2 jogos que, cara, é plausível fazer 6 pontos. Não é impossível. Por mais que o histórico do Inter na Vila é ruim. A gente sabe, o Inter foi ganhar com 2 do Arangues ali, Damião, depois de 50 anos, 60 anos jogando lá. Então nunca tinha ganhado. Então, mas esse Santos é totalmente ganhável, que nem eu falei. Mas eu fecho 4 pontos tranquilo nos 2 próximos jogos antes nos confrontos das Copas ali. Para mim me serve, sabe? Empata com o Santos lá, vence o São Paulo aqui, tá tudo certo. E, cara, um recado pra torcida colorada, assim, que nem eu falei nos 2 episódios. Óbvio que a gente quer desempenho. Óbvio que a gente quer ver o time jogar mais ou menos parecido com o que jogou no primeiro tempo hoje. Mas que nem o Cris falou várias vezes, cara. A dupla Grenal tá com o mesmo número de pontos. Ou seja, os 2 estão a 3 pontos da zona de rebaixamento.
Então o pensamento agora, eu não quero estar pensando em vaga de Libertadores, ser campeão, nem pensar nenhum dos dois. Os dois têm que pensar em quê? Em sair, abrir 5, abrir 7, abrir 8 pontos. Ok, respiramos. Vamos ver o que a gente consegue? Vamos ver. Então, no momento, cara, eu não quero desempenho. Eu quero é pontuar. 4 pontos nas próximas me serve. Para nós, Christian, aí a situação é mais delicada, porque a gente teria um jogo em casa e não vai ter, porque foi adiado em razão desses playoffs da Sul-Americana, contra o Botafogo. Né? Que eu acho que a gente poderia fazer um resultado em casa antes de pegar o Palmeiras. Mas a gente tem o Palmeiras e aí a gente vai pegar o Fortaleza em casa, na sequência, né? Em questão de, sei lá, uma semana, né? Pega no sábado 26, o Palmeiras, terça 29, o Fortaleza em casa. Nesse jogo aqui, eu acho que a gente faz 3 pontos. Então, de 6, pode ser que a gente faça 3. Cara, e aí, chega aos 20 pontos. E eu tava vendo aqui, é preocupante mesmo, porque se o Santos vence o Inter, encosta na gente, e pelos critérios de desempate, dependendo da vitória do Santos em termos de gol, passa no saldo de gols. Na verdade, eles já estão com um gol a menos. A gente está com -6 e eles estão com -5. Então, dependendo dos gols ali, eles vão ficar à nossa frente. Vitórias, os dois têm o mesmo número de vitórias, eles ficariam com uma vitória a mais. Então, eles nos empurram para a zona. Se ganharem, se o Santos ganhar do Inter lá na Vila, nos empurra para a zona. A gente vai ir jogar contra o Palmeiras na zona de rebaixamento. Então é complicado. Tá contigo a palavra, Christian, o teu recado final. Não, isso aí, a gente vai jogar com o Palmeiras na zona de rebaixamento. É complicado isso aí, né? Contra o Palmeiras lá. O que me pega um pouco, olha só, o que me pega um pouco é toda essa cobrança que a gente tá fazendo do Mano, de não ter uma mecânica, do time não tá jogando bem. O que dá para cobrar do Roger, então, cara? Sabe? O material humano com desfalques ou não que o Roger tem é infinitamente melhor do que o que mantém na mão. Entende? Então, na minha visão, talvez o torcedor do Inter tenha que estar mais preocupado com o Grêmio, não com o resultado em si, com aonde está na tabela, mas com o que o Roger está tirando do time. Porque o Mano realmente não tem onde tirar. Pode pedir para ele melhorar a mecânica, ok? Mas jogador, o Amuso vai jogar o que joga. Entendeu? Ninguém ali, para mim, tá jogando menos do que joga no Grêmio. Mas no Inter, o Roger tem muito mais para tirar e não tá conseguindo. Sabe? Isso alivia um pouco a pressão. Eu não acredito em passar na Sul-Americana mesmo. Acho que a nossa casa vai estar lotada, né? Um dia tu chega lá, Duda, ter a casa própria é uma coisa incrível. Porque daí pode ser do mundo, mas o que mais usa não consegue usar tudo sem pedir autorização para alguém, né? Nós vamos conseguir usar todo o estado. Mas isso é outra coisa, depois a gente fala. Acredito que mesmo... E vai estar, o Duda falou pela primeira vez, eu acho. Já teve, né? Pela primeira vez. Vai ter promoção, sabe? De ingressos, enfim. Toda uma campanha. Bom, vai ser aquilo que o torcedor do Grêmio precisava. O problema é fazer tudo isso e ser eliminado. Eu não acredito por falta de capacidade. Talvez o Alianza nos ajude jogando mal, alguma coisa assim. O Grêmio surpreendendo muito. Porque 1-0, o Grêmio, cara, é normal. É normal, está normal. 2-0 até seria. Mas eu já acho que no momento atual não dá. Quer ver? O Gustavo falou uma coisa que para mim é muito verdade. Acho que o Marcelo Marques não tinha que esperar. Né? O tio do Arroz também tinha que entrar em campo agora. Mas para buscar o quê, Gustavo? Eles dão dinheiro. Quem diz quem vai ser buscado é o mesmo cara que trouxe o Amuso, o Camilo Santana. Aí não dá. Aí vamos jogar dinheiro fora de novo. E outra talvez seja por isso que eles não estejam se metendo. Eu tenho certeza mas assim, que eles querem trazer alguém, cara, deles que entendam um pouquinho mais. Isso. Me permite
me permite uma parte aí no teu recado final. Claro. Eles poderiam fazer esse gesto e ajudar, porque eles querem promover uma série de investimentos, só que o Grêmio tem que estar na Série A, né? Senão complica. Queria fazer uma Não é pergunta complicado. pros dois. Muito. O futebol do Grêmio abatumou? Por quê? Como assim? Cara, sabe qual é o problema, Dona? Eu vou te explicar. Abatumou, sabe por quê? Porque a recém nós estamos formando a padaria, entendeu? Tá. Vem o cara que é dono da padaria. Nós estamos com problema com o quê? Com os ingredientes e o padeiro. Entendeu? Mas isso bolo, tudo, mas novo pão dono da padaria? Pão abatuma? Pão abatuma? Claro, não é bolo que é abatuma? Não, pão também. Pão desanda, endurece, é ruim. Mas eu acho que não. É a questão da construção da padaria que ainda está sendo feita. Os ingredientes que são o principal, né, do dom, não são de qualidade. Então, a próxima gestão da padaria vai conseguir, de fato, né, mudar isso. E tem fora o pão, que o time abatumou, enfim. Em certos momentos também, tá o quê? Grudado. Aí não... Mas a partir do ano que vem, o time vai ser parborizado. Não vai ter esse problema, não vai ter mais tudo grudado, vai estar andando, né? Então não teremos esse problema. Mas ano que vem, Dono, não esse ano. E eu queria dizer o seguinte: se eles trouxessem, Gustavo, não tem quem trazer, meu. A janela está aberta, mas o time europeu que teria alguma possibilidade, não, já estão treinando, não tem ninguém querendo vir. O único cara que eu vi satisfeito tá no Brasil, me servia, é o Ganso. O Ganso falou que não tá feliz lá, enfim, o Renato só proibiu ele de alguma coisa, e ele não tá feliz no Flu. Mas só que eu acho que o Ganso já fez os 7 jogos. Eu trazia ele nas costas. Me serve, mas já fechou. E o outro, uma parte tática, deve ser o Vojvoda. Eu não vejo o Grêmio conseguindo trazer uma baita contratação. Só que o Grêmio precisa trazer alguém, cara. E aí, desculpa, tu tem que olhar o Douglas, barriga de cadela, meu ídolo. Cara, quando ele deitou, o Grêmio, mas deitou. O Doda sabe como é que é. Deitou. Cara, ele tinha 30 e lá vai pedrada. E ele tava prestes a ir do Corinthians pra Série B, meu. Então ele ia estar na Série B. Tu tem que olhar a Série B e dizer assim, esse cara aqui é melhor que o Camilo Santana. Me traz ele aqui, deixa ele jogar, sabe? Tem um centroavante grandão, acho que o CS. Detrás o cara, meu. É isso aí. Ah, não deu, tá, então deixa o Bright White aí. Porque não vai vir ninguém de fora com qualidade. E eu não quero outro Amuso aqui, velho. Não dá outro Amuso, outro... Se é pra trazer outro centroavante meia boca, deixa o André, então. Sim. O zagueiro meia boca, nós temos 3, não traz outro. E eu, sinceramente, eu vi vários programas essa semana pedindo zagueiro, eu não quero zagueiro. Para mim, o problema não tá na zaga em si. Tá na volância e num maestro ali, cara. E desculpa, não quero ponta também, porque o Amuso sabe correr, cortar e chutar. Já fez 2, 3 gols. O Pavon não. Mas tem 2 guri bom, sabe? Dá a chance pros guri, então. Eu preciso, na minha concepção, de lateral, um direito, né, pelo menos, que o Marlon, para mim, quebra um galho legal. Vai tamar um jogo que outro, cara, é assim. Mas ele resolve. Mas precisa de um lateral direito. Gustavo Martins não é lateral direito. E tá fazendo errado, ele é zagueiro, ele tinha que ficar mais do que ir. Talvez pela desorganização ele faça isso. Mas nós precisamos de um 10 e de um volante que realmente ou marque ou ataque. O Vila, ele ou faz um ou faz outro. Ele não faz os dois. Ele não é o box to box. Ele não é o Fernando. Ele não. O Inter tem 3 caras, meu. 3. Vamos lá. Tem 3 caras bom. O Grêmio não tem nenhum que faça esse meio de campo ali. Mas assim, Christian, tu tá protagonizando hoje o recado final mais longo da história do canal. Desabafo final. É um desabafo. Mas dá o teu recado final agora. Recado final para a próxima. Meu? Mas... Sim, me diz qual é o teu recado final. Tu continuou na análise do Grêmio e não deu o teu recado final. O recado final é um lance assim, ó. Recado final. Em minha defesa, galera,
em minha defesa, eu fui interrompido, tá? Pelo âncora do programa, se eu posso interromper. Não, Interrompeu. Mas vou dar meu primeiro. Eu sozinho. Dodá, Recado final. eu acabei de falar, os caras não se ajudam, meu. Posição essa merda. O recado final é o seguinte, ó. Não, ele não, deixa eu... O recado final é o seguinte, ó. Rezem, orem, para quem acredita, seja lá qual for a religião. Porque dentro da racionalidade e do que pode ser feito, não vai sair nada. Era exatamente isso que eu esperava de ti, esse recado final. Com esse recado final, eu quero dar uma esperança aqui para o gremista, que, de acordo com a tabela aqui, a gente falou no Santos vencendo o Inter, é possível que o Santos vença o Inter, hein? Olha, afinal de contas, né? Mas tem um outro clube com 14 pontos aqui, que é o Vasco, que vai pegar... Ele teve uma partida adiada também, mas ele vai pegar na próxima rodada do Brasileiro o Bahia, em casa. Tá bem? Em casa. Então, é provável que o Vasco continue com 14 pontos, ocupando esse último lugar aí, aliás, esse primeiro lugar dentro da zona de rebaixamento, evitando que outros entrem, incluindo o Grêmio. Então, pode ser que a gente vá jogar contra o Palmeiras. Fora da zona. Fora da zona, perdendo para o Palmeiras, siga fora da zona. Pode ser. Mas assim, eu sou jornalista, cálculos não é comigo, né? Eu estou vendo aqui, fazendo uma projeção aqui de olho, vendo os pontos, vendo os critérios de desempate. Então, aí uma esperança para o torcedor para a próxima rodada. A gente chegou ao final desse episódio. Se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito no canal, aciona o sino das notificações para saber quando tem um conteúdo novo no ar aqui no YouTube. Lembrando que a gente está, a partir de terça-feira ao meio-dia, em forma de áudio no Spotify, e ao longo da semana tem cortes desse episódio no Instagram, @GrenalCorneta. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Spotify. A gente volta no próximo episódio com mais uma resenha de grenalistas, de Grêmio e Inter. Até mais e até lá.